godê a misturinha que eu faço, tá? Com o Aquarela Silk e o diluente. Eu faço numa proporção de 2:1, duas partes do diluente com uma da Aquarela Silk, da Acrylex. Coloquei aqui no meu godê o cinza ônix e verde pântano, tá bom? Então, eu vou fazer essa rosa aqui, que é a maior, tá? Do nosso ramo, que tem 3 flores. E eu gosto de iniciar minha pintura pelo fundo. Próximo aqui do elemento, eu vou usar esse pincel. Mais afastado, eu vou usar o Pituá da Condor. Olha, eu comecei aqui com o cinza ônix. É uma cor, é um cinza esverdeado, tá? Olha, fazendo fundo. Como aqui existe uma profundidade maior, eu preenchi aqui todo com o cinza ônix e faço uma leve profundidade. Olha, aqui eu já comecei a usar o cinza comum, tá? Olha, com o diluente e o cinza comum no pincel, eu já vou começar a usar o Pituá. Então, aqui, olha, com o Pituá, eu tô usando o cinza claro e um pouquinho da mescla do cinza com o cinza ônix. Que a gente agora vem para uma região mais clara.
Tô usando aqui o pincel faca, olha, que me ajuda a fazer esses puxõezinhos como acabamento da folha. Olha, ele me ajuda, a pontinha dele me ajuda a trazer esses puxõezinhos. Olha, pouquinha tinta, puxando e interagindo esses dois tons, tá? Aqui também, olha, eu passo o erva doce e puxo, olha, para fora. Passei, puxei para fora. Na outra extremidade, para a gente ganhar volume, então, quem não tem a cor erva doce, pode usar o branco sim. Eu só não uso branco porque eu não gosto da folha muito esbranquiçada, tá? E aí, isso, gente, é questão de gosto mesmo de quem tá pintando, tá? Essa folha aqui, eu vou escurecer com um pouquinho do sépia. Depois que eu passei o verde oliva, eu vou dar uma tonalidade mais seca nela com o sépia. E aí eu venho, olha, escurecendo pouquinho a tinta no pincel, trabalho essa tinta e escurece.
Olha, aqui agora eu vim com o pincel 421 da Condor, que é um pincel com filamento mais macio, que também é uma delícia de pintar, para justamente fazer aquele movimento que eu falei da folha, ó. Venho aqui com o verde oliva. Faço um detalhe aqui pra dentro, olha. Faço um V mesmo, tá? E venho com o erva doce, pouquinho no pincel, iluminando essa face. Olha, voltei na folha que eu fiz inicialmente, ela tá seca. E agora, olha, eu vou fazer alguns detalhes nela com o erva doce, tá? Faço detalhes com erva doce. Quem tá acostumado a ver minhas lives, tá acostumada com o Murilo aqui falando junto comigo. E agradeço o carinho que vocês mandam, um beijo pra ele. Murilo é o meu filho, ele tem 7 anos, ele adora acompanhar as lives comigo, adora interagir com as meninas. Agradeço muito o carinho de vocês. Os acabamentos eu gosto de fazer com esse 421 da Condor, tá? Olha, iniciei com o telha. Tô com um pincel de cerda rústica. Uso tinta acrylex, tá? Olha, comecei com telha, fazendo a parte escura da rosa. Por que que aqui eu tô usando escuro? Porque essa pétala tá sobre essa, tá? E aí eu venho com um pouquinho do vermelho profundo para acentuar ainda um pouquinho mais essa sombra. Olha, eu venho, posso usar o diluente, eu venho da ponta da pétala para dentro, com movimentos, olha, de puxõezinhos, só com a sujeirinha do pincel, tá? Na sequência, sem lavar o pincel, eu já venho com o papaya. E eu vou preencher essa área aqui, olha, de profundidade também, área de sombra, e integrando com a profundidade feita. Essa cor papaya é lindíssima. E aí, olha, eu tenho que interagir os tons do papaya com o telha sem vir aqui no vermelho profundo. Nessa parte que é mais a ponta da pétala, eu venho com o pêssego, interagindo com o restante do papaya. Pegar outro pincel aqui, menor. Agora eu tô com o número 8. E vou aqui, olha, intensificar essa parte de sombra, tá? Movimentos, olha, curvilíneos, para ajudar a formar
a dar forma, né? E movimento à pétala. Essa pétala é uma das mais escuras dessa flor, porque ela tá por baixo de todas elas, tá? Aqui eu tô iluminando um pouquinho com o salmão bebê e eu não tô usando o salmão, não, tô usando o pêssego, tá? Mas aqui eu tô iluminando um pouquinho com o salmão bebê. Continuando, olha, com o telha. Então, vejam que eu vou fazendo pétala por pétala. E aí, eu vou conseguindo dar forma para minha rosa. É mais fácil do que fazer aquela rosa que a gente preenche tudo e vem cortando depois, tá? É bem mais tranquilo. Olha, escureço aqui, lá no cantinho, porque aqui essa pétala tá projetando sombra nessa. Isso tudo com telha. E reforço a tonalidade escura com o vermelho profundo e mesclo com esse telha. Levo a sujeirinha do pincel, olha, descarrego todo o meu pincel, tá? Ainda com o telha, eu vou vir aqui, olha, no cantinho da pétala. Por quê? Essa pétala aqui tá por cima dessa, então a gente tem que fazer a sombra de uma sobre a outra. Então, essa pétala aqui também é bem escura. Então, olha, eu vou subindo com telha. Então, vejam que é um passo a passo. Eu não pinto a rosa toda de uma vez só. Eu vou pétala por pétala, tá? Olha, aqui eu passo telha e vou puxando ele pra fora com movimento de curvinha, ó. Passo e puxo. Lá no cantinho, dou um toque avermelhado nessa minha rosa. Ó. Põe um pouquinho do vermelho profundo na ponta. Puxo. Olha, também um pouquinho pra cima. Venho com o papaya e interajo
com o telha e com o vermelho profundo, olha. Passo esse papaya todo aqui, olha. Preencho a pétala toda, volto com o telha, acentuando um pouco mais da profundidade, fazendo aqueles movimentos de puxãozinho para fora. E posso vir com o próprio vermelho profundo, olha, acentuando a profundidade. Puxando, olha, eu faço esse movimento, ó, para parecer que a pétala tá bem abertinha. E quando eu venho da ponta para dentro, eu faço o contrário, ó, eu faço esse movimento, ó.
profundidade dela aqui, olha, vai ser o vermelho profundo. O telha. Agora eu posso usar um pouco de diluente, porque eu quero essa parte bem mais úmida, tá? Na sequência, o papaya, sempre interagindo uma cor com a outra, tá? Olha, eu tô pegando diluente e papaya. Venho aqui, olha, interajo o papaya aqui também. Esse miolinho eu não gosto de expandir muito pro lado, tá? Olha, aqui eu faço uma mistura do telha com o papaya, tá? Venho com o papaya um pouco mais aqui em cima. Aqui atrás eu gosto de fazer, olha, uma parte escura. Então, eu vim com telha. É como se a rosa, essa parte da rosa, não pegasse o sol, a iluminação direta. Então, eu faço a parte escura e mesclo com o próprio papaya, tá? Posso dar um leve toque avermelhado com o vermelho profundo e preencho toda essa área aqui, olha, com o papaya. Posso usar o diluente porque eu quero que fique úmido, porque eu vou fazer o corte, tá? Venho aqui um pouquinho mais, porque eu achei que aqui ficou com pouca profundidade. Agora, com a pontinha do pincel, eu vou, olha, com a pontinha do pincel, pouca tinta só de um lado, eu vou marcar essas pétalas que estão aqui, ó. Eu passo, movimento de vírgula, pego um pouquinho mais de tinta e trago pra cima, ó, nesse movimento, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou trazendo pra cima. Aqui também. Aí eu já marco menos. Aqui eu posso fazer com o vermelho profundo. E um pouquinho do telha. Sempre trazendo a tinta pra cima, tá? Por isso que é importante estar bem úmido, precisa estar bem úmido pra gente poder fazer esses efeitos. Bom, agora eu vou usar só o pêssego e o salmão bebê, tá? Essa parte de cima aqui eu vou cortar toda com salmão bebê. Então, eu tenho que estar com a tinta de um lado só do pincel, do outro não tem, tá? E vou, olha, passar apertando no início, ó. Aperto o pincel no início e venho subindo com ele. Aperto no início e aqui um movimento mais suave, ó. E vou e volto, ó. É claro que depois aqui a gente vai precisar fazer novamente esse procedimento para poder a pétala ficar bem marcada, tá? Ó,
aperto no início e termino levantando o pincel, ó. Passei, volto, vou e volto, para eu poder ter uma mescla bonita. E puxo, terminando, tá? Então, o início da pétala é grossinho, termino fininho, tá? Do lado de cá, olha, tem outra pétala. Então, olha, tá marcado pra trás, eu vou fazer ela aqui, ó. Começo grossinho e termino mais fino. Como o salmão bebê é uma cor clarinha, eu vou ter que ir fazer isso umas 2 vezes, tá? Olha. Daqui pra baixo, eu vou usar uma dupla carga. O que é dupla carga? É você pegar o pêssego e o salmão bebê na mesma hora no pincel, tá? Então, vou, olha, é a mesma coisa. Aperto o cantinho, passo, vou e volto, ó, sem levantar o pincel. E termino puxando fininho. Por que aqui eu já misturei o pêssego? Para não ficar um tom muito contrastante, ficar artificial, tá? Novamente, ó, peguei o pêssego, vou pegar o salmão bebê e vou, ó, apertei no início e puxo fininho. Nessa parte de dentro eu vou usar só o pêssego, tá? Ó, mesma coisa, olha. Posso pegar um pouco do diluente, ó. Começo gordinha, termino fininho. Aqui também, olha, começo gordinha, termino fininho. Agora, com o pincel 421, eu vou pegar o pêssego, ó, e vou criar aqui, olha, umas mini pétalas. Vou reforçar essa daqui. Em tecidos mais finos, a gente faz com esse 421, tá? Olha, eu simulo aqui, olha, umas pétalas minis, vamos dizer assim, tá? Aquelas bem fininhas. Olha, eu posso arrumar aqui, fazer o acabamento. Olha, venho aqui, faço a simulação dessas pétalas mais fininhas. Olha, agora eu venho com o salmão bebê. E faço outras pétalas, ó, fininhas. Não tem uma quantidade certa, você vai ver qual é a quantidade que o seu trabalho tá pedindo. Olha, volto aqui com o pêssego, faço uma gordinha, também faço outra gordinha aqui e uma pra cá, ó, puxando pra cima. Olha, a gente vai pra profundidade aqui dessa parte dessa pétala. E aqui eu gosto de escurecer
não gosto de deixar num tom muito mais claro que essa parte da profundidade da rosa, tá? Isso é uma questão, isso é um gosto pessoal, tá? Cada um, tem gente que gosta de dar destaque nela aqui, eu gosto de deixar mais ou menos no mesmo tom, tá? E aí, eu venho com o telha, olha, fazendo a profundidade, dou uma tonalidade mais avermelhada com o vermelho profundo, e aqui eu uso para iluminar um pouquinho o papaya, tá? Olha, desse lado aqui eu vou usar o telha, mas eu vou usar também o vermelho profundo. Eu gosto muito dessa tonalidade, tá? De vermelho profundo. Essa rosa aqui, gente, volto a falar, não é uma rosa com características de realismo. Minha pintura não tem essa característica, tá? Longe de ter algum realismo aqui. Ainda é uma pintura voltada para característica de pintura em tecido. Olha, então eu uso o telha, né? Agora o vermelho profundo aqui. Um pouquinho do telha aqui também, olha. Onde não tá pegando muita luz. E agora o papaya. Todas essas tintas, gente, são acrylex, tá? Essa parte aqui, olha, da dobrinha, eu não gosto de deixar marcado. Mas para quem tá começando, quem tá aqui, né, aprendendo, eu tô deixando o risco aparecer e tô preenchendo agora com o papaya, tá? Ó, tô preenchendo com papaya. É como se a pétala tivesse vindo lá de dentro, assim, ó, e virando, tá? Agora eu venho com o 421, que eu gosto muito, e venho, olha, iluminando essa pétala, ó, trazendo ela até um pouquinho mais pra fora dessa pétala, né, que tá aqui, com o salmão bebê. Que ele dá um acabamento, olha, bem pouquinho, tá? Pouquinha tinta para deixar delicado. Aqui eu dou uma leve iluminada com o pêssego, pouquinho. Que aí eu posso fazer até com um pincel de cerda rústica, não tem problema, ó. Que aí eu consigo uma interação maior das cores, tá? Eu venho fazendo, olha, um realce, não é passar a tinta por cima de tudo de novo, não. Eu vejo as áreas em que eu preciso dar mais destaque de luz e até às vezes de sombra, tá? E vou realçando, tá? Não é colocar tinta exageradamente, é ter a sensibilidade de saber que precisa de uma iluminada a mais ou colocar um pouco de sombra, tá?